dificuldade, isso é muito comum, falar sobre sexualidade com os filhos. Márcio, muitos pais têm essa dificuldade e eu acabo atendendo muitos desses pais. Por quê? Porque nós somos uma geração de pais que também não tivemos uma educação sexual livre de tabus, uma educação sexual que percebe o sexo e a sexualidade de uma forma natural. Então, a nossa educação sexual, ela ainda é muito envolvida na culpa, no medo e na vergonha. Então, nós pais, nós somos uma geração que ainda tivemos essa educação baseada em culpa, medo e vergonha. E os nossos pais, foi mais difícil ainda para eles. Exatamente. Provavelmente, os nossos pais, eles não conseguiam conversar com os pais deles sobre sexualidade. E aspectos muito naturais, como, por exemplo, a primeira menstruação da menina. Quantas e quantas mulheres relatam para mim que ficaram menstruadas e nem sabiam o que estava acontecendo. Não sabia que aquilo era natural, escondia da família, ficava com medo, achava que tinha se machucado, achava que tinha feito alguma coisa errada. Então era tudo muito obscuro, era tudo muito misterioso. E na verdade a menstruação, ela é natural. Tão natural quanto os pelinhos que nascem no corpo do adolescente. É uma forma natural do nosso corpo amadurecer. Então, como a gente não existia essa conversa de forma natural, sempre houve muita repressão, os pais tinham muita dificuldade em conversar com seus filhos sobre sexualidade. Então, nós somos uma geração de pais que nós estamos tendo o privilégio de ter acesso a informações de qualidade, a boas informações. Nós temos acesso a médicos, a ginecologistas, a sexólogos. Nós temos acesso hoje com muito mais facilidade do que os nossos pais tiveram. Exatamente. É possível que pais estejam nos acompanhando agora, Nath, tem essa barreira. Sabe que precisa conversar com o filho, com a filha, mas tem essa barreira. Tem uma dica para o pai agora, para a mãe, como quebrar essa barreira? Ótima pergunta. Como quebrar essa barreira? Busque ajuda. Os pais precisam buscar ajuda sobre como conversar sobre sexo com os filhos. Primeiro, eu falo assim, vai ter o primeiro filho, o filho é um bebezinho ainda, ou tá na gestação, nunca pensou nisso, começa a pensar. E existem hoje muitas informações disponíveis. Para que a gente possa conversar na medida certa, para que a gente possa falar aquilo que a criança e o adolescente precisam ouvir, porque a criança também já precisa ter noções de sexualidade. Muitos dos abusos acontecem na infância porque a criança não é bem orientada, Márcio. Olha só. Então, vou dar um exemplo aqui que parece bem bobo, mas que é muito significativo. A gente tem o costume de falar para a criança assim, vai lá, dá um abraço no titio. E às vezes a criança não quer dar o abraço, a criança não quer dar o beijo. E a gente pensa assim, é educado, a gente tem que ensinar educação para o filho. É falta de educação não dar o abraço no titio. O que a gente faz com a criança? A gente está desrespeitando uma vontade que a criança tem e até a preservação do próprio corpo dela. Então, isso aí já leva para a criança, se essa criança passar pela experiência do abuso, ela já leva essa mensagem, eu tenho que deixar o titio me tocar. Parece que é muito bobo, muito singelo, mas é muito importante conversar isso com a criança. Exatamente. É importante dizer para a criança assim, que a genitália da criança é um lugar muito sensível e que ela não deve ser tocada por ninguém, só pela mamãe. Se o médico for tocar, é só quando a mamãe estiver perto. Exatamente.
E isso é para falar para a criança que tem 5 anos, que tem 6 anos, que já está reconhecendo que a genitália dela é diferente da genitália do sexo oposto. Mas você não vai falar para uma criança de 5 anos sobre abuso. Entende, Márcio? Então, a gente pode falar sobre abuso para um adolescente. Ele já tem maturidade. Então, para os pais, a dica que eu dou é: busque ajuda profissional. Existem muitos livros, existem muitos sites de profissionais sérios, gente. Por favor, porque na internet é terra sem lei, Márcio. Tem de tudo. Exatamente. Então, busque orientação, busque uma fala de um profissional que é sério, que é capacitado. Tá cheio de psicólogo infantil, psicanalista baseado na infância. Então, busque esses profissionais, porque esses profissionais vão te ajudar a se comunicar com o seu filho. Você que está em casa acompanhando, a gente tem alguma pergunta? Quer colaborar com o programa? Ah, mas quero fazer uma pergunta, não queria me identificar. Não tem problema, pode fazer a pergunta, né? A gente já tem algumas perguntas elaboradas. Se de repente não for contente do que você espera, manda para cá sua pergunta, colabora com o programa, ou só mande um oi aí pra gente, né? Diga que está com a gente, tanto na rede social como aqui no WhatsApp também, manda um oi aí que está acompanhando o programa e dê sua opinião também. Natasha, nós estamos conversando sobre esse tema interessante, sobre sexualidade na adolescência. Ao conversar, Natasha, sobre sexo, pai e a mãe estão me ouvindo agora, a abordagem com o menino é diferente da abordagem com a menina? Essa pergunta também é muito interessante. Porque nós fazemos parte de uma sociedade que nós chamamos de patriarcal, que supervaloriza a sexualidade masculina e minimiza a sexualidade feminina. Então, inevitavelmente, Márcio, nós tratamos meninos e meninas de forma diferente, não deveria ser assim. A gente precisa dar a informação correta. Por exemplo, uma forma de abuso com os meninos é quando os pais, os tios, o amigo dos pais fica incentivando esse menino para uma vida sexual precoce. Então, quando a gente pega um adolescente de 12 anos, um menino, e fala assim: e aí, já arrumou namorada? É muito namorador? Exatamente. Agora, para menina, a gente não fala isso. Para menina, o pai fala o quê? Tô de olho, hein? Né? Não deixa nenhum garanhão chegar. Então, a gente ensina o que para menina? A gente ensina para menina que ela tem que fugir do sexo. E a gente ensina para o menino que ele tem que correr para o sexo. Bom, se ele vai correr para o sexo, obviamente ele vai correr para um sexo que eu vou chamar aqui de... Eu não queria chamar de irregular, mas assim, não é um sexo saudável. Ele vai correr para uma sexualidade que não é saudável. Exatamente. E é nesse momento que a gente, sem pensar muitas vezes, introduz na vida do filho ou menino a pornografia. E muitos pais acham o máximo o filho ser o garanhão, pegador de menina, e fica incentivando isso. Então, infelizmente, a gente vê essas piadas, a gente ouve isso na família. E é uma coisa pra gente repensar, porque muitas vezes os pais falam isso sem nem se dar conta. Eles não estão se dando conta que ele está ensinando o filho dele uma masculinidade que é tóxica. Então, o que é essa sociedade patriarcal? Essa sociedade que a gente vive, esse machismo, diz o quê? Que o homem tem que ser forte, corajoso, inteligente, poderoso, valente, destemido, que ele não pode chorar, que ele não pode ter emoção, que ele tem que ser o garanhão, que ele não pode nem se apaixonar. E isso é um peso para os homens. E para as meninas a gente ensina o quê? Que tem que casar virgem, que tem que fugir do sexo, que... Aí quando eles se casam, a menina não sabe nem o que fazer. A mulher não sabe nem o que fazer na hora do sexo. Porque ela não teve uma instrução, ela aprendeu o tempo inteiro que ela tinha que correr daquilo, e quando ela está ali numa situação sagrada, que é a relação sexual com amor, muitas vezes ela não sabe nem se soltar, ela não sabe nem aproveitar, porque ela foi reprimida. E o menino,
Aprendeu aonde? Aprendeu com o quê? Aprendeu com a pornografia. Porque se os pais não conversam, ele vai aprender na pornografia. Exatamente. São coisas que a gente leva para a vida, né, Natasha? Você aprende na infância, você leva para a vida. Então, se a abordagem sexual for de uma maneira errada com a criança, vai levar aquilo para a vida toda e a mulher vai ter uma dificuldade no futuro. E como o homem também pode se tornar um pervertido sexual futuramente, né? Ou ele pode até ficar com impotência. Porque o excesso de masturbação causado pela pornografia também pode levar à impotência. Então isso é um problema sério. Agora, Márcio, a nossa geração, nós filhos, para os nossos pais, era um pouco mais fácil administrar porque a gente tinha um acesso mais restrito à informação. Porque quando nós éramos crianças, a gente não tinha acesso à internet como nossos filhos têm. Então hoje, os nossos filhos, eles têm acesso a informações que muitas vezes nem os pais têm. E muitas vezes têm acesso à informação equivocada. Essa informação pode estar com os colegas, pode estar na escola, pode estar onde a gente menos imagina. A gente às vezes imagina que o filho está num lugar protegido e muitas vezes ali ele tem acesso a essa informação distorcida. Então é desafiador mesmo. Olha aqui, depoimento chegou aqui para a gente, você que está em casa, obrigado aqui ao ouvinte, não vou identificar o nome. Natasha, eu quando tinha 13 anos fui estuprado por um vizinho. Como meus pais eram assim, não falavam nada, eu fiquei só para mim. Não tive coragem de falar. Hoje, passei dos 40 anos, falei para o esposo, ele me entende. Mas hoje, tomo medicação para síndrome do pânico e depressão. Hoje, acho que os pais têm que prestar atenção nos filhos. Não tive filhos. Penso que às vezes foi por causa disso. Tenho muita dificuldade até hoje, pois até uma brincadeira que fazem comigo, fico nervosa. Ela disse o seguinte, esse negócio de casar virgem, eu tenho muita dificuldade com isso, pois me acho que não sou normal. Olha que depoimento. O depoimento dessa ouvinte, eu quero dizer que eu tô aqui arrepiada com esse depoimento. Porque essa história é uma história que se repete para muitas mulheres. Então, olha o que ela falou ali. Ela foi abusada aos 13 anos e ela não se sentiu encorajada em compartilhar essa experiência de violência com os pais, porque os pais não tinham esse tipo de conversa com ela. Então, olha a importância da gente se aproximar dos nossos pais, dos nossos filhos, desculpa. Nós que somos pais precisamos nos aproximar dos nossos filhos. Precisamos conversar sobre isso com eles, mesmo quando eles não querem conversar. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Um tem 14 e o outro tem 15. 2 meninos. Eu converso com eles sem que eles me peçam, porque eles têm vergonha de me pedir. E é natural, tudo bem, eu compreendo. Mas eu dou a informação para eles. Ontem à noite eu estava conversando com uma mãe que ela viu sobre o programa, ela me ligou. E ela falou, Natasha, eu não sei o que fazer com meu filho na pandemia, porque ele não sai de casa, ele fica muito no computador, muito no joguinho, e ele sai muito pouco e só sai com a gente. Então você imagina um adolescente que está cheio de energia, que essa energia, ele busca o prazer, e ele não usa essa energia, é muito natural que ele vá buscar o sexo para poder extravasar essa energia que ele sente. Então, nós precisamos dar aos nossos filhos opções de prazer, opções como jogar bola, como praticar esporte, que seja jogar bolinha de gude. A gente precisa oferecer para os adolescentes outras formas de sentir prazer. Porque senão ele já está super estimulado pelos hormônios. Então, a busca pelo sexo vai ser automática, porque ela é fácil, ela é rápida, ela é acessível. Muito bem, nós estamos conversando sobre sexualidade na adolescência, muitas perguntas, muita gente participando com a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui, Natasha, o pessoal que está com a gente. Márcio, manda um alô aí para a galera aqui no trabalho, né,
Igreja Congregacional do bairro Margarete, a pessoa da Congregacional do Margarete, o Cícero, o Breno, o Tito e o Marcelo. Né? Ai, que legal! Um abraço para vocês. E o povo da internet também acompanha a gente, né, Natasha? Isso aí, o pessoal acompanhando a gente aqui na internet. Um beijo para todos vocês. Tem uma pergunta aqui, Natasha, e uma historinha pra gente. Amo as conversas com a Natasha. Ela diz o seguinte: meu filho mais velho tem 7 anos. Esses dias atrás me perguntou por que o pênis dele cresce. Sinceramente, não consegui responder e disse que iria pesquisar para responder para ele. Claro que eu sei a resposta, mas fiquei sem ação de responder para ele naquele momento que ele me perguntou novamente. Eu como mãe, aí ela pergunta para você, eu como mãe respondo ou deixo essa responsabilidade para o pai dele? Outra coisa, com 7 anos, não é muito novo ainda para fazer esse tipo de pergunta? Por isso que é muito bom consultar um profissional. O que acontece aí aos 7 anos? Ele não tem a malícia que a mãe tem, tá? Ele não tem. A malícia está na cabeça da mãe aí. Ele está percebendo um fenômeno fisiológico que acontece no corpo dele. Ele vai, daqui uns dias, dormindo, ele vai ter uma ejaculação, que é o que a gente chama de poluição noturna. Ele vai estar dormindo e vai ejacular. E ele vai perceber isso. Então, é importante que a mãe explique que o corpinho dele está passando por uma transformação, que ele está crescendo, que existem produção de hormônios que está acontecendo ali com ele, e que isso é natural. E aí ela pode até fazer uma comparação, ela pode até falar para ele assim, quando você vai fazer xixi, o seu pênis também não fica um pouquinho maior? É um fenômeno que acontece, é o corpinho, o seu corpinho está respondendo dessa forma. O que os pais não podem fazer, o que é desaconselhável, é dizer para o filho o seguinte, esconde isso, ou dar um tapa no filho, ou beliscar o filho, ou pedir para ele parar com esse tipo de conversa. Não deixe o seu filho sem resposta. Por quê? Porque ele vai procurar a resposta em outro lugar. E que ótimo, que bom que o seu filho fez essa pergunta para você. Isso é sinal que ele confia em você e a resposta que você der para ele, sendo coerente, vai ser satisfatória. Então, converse com o seu filho sobre as transformações no corpinho dele. Nós estamos conversando sobre sexualidade na adolescência de uma maneira bem leve, tá bom? Pode deixar as crianças na sala, pode deixar acompanhando na rádio, que a gente não vai entrar numa seara, tá falando isso na rádio, não. De uma forma bem técnica e bem explicativa, né, Natasha? Isso aí, o nosso compromisso aqui é passar uma informação mais técnico possível. Embora a gente está falando de pessoas, de emoções, de tabus, o que nós queremos é desmistificar os tabus. Olha só, Natasha. A moça menstruou pela primeira vez. Ela não sabia o que era, começou a chorar, pensando que estava morrendo. Ela dizia que estava com hemorragia, que estava morrendo. Então o diretor da escola veio, conversou com ela e explicou o que estava acontecendo com o corpo dela. Ele disse o seguinte: eu penso que o que você não ensina em casa, o mundo ensina lá fora. E a maioria das vezes da pior maneira. Exatamente. Essa ouvinte está coberta de razão. É o que eu falei, se você não conversar com seu filho, sua filha, eles vão procurar informação lá fora. Márcio, você quer ver um problema real, um problema que acontece hoje com os adolescentes? Eu acho isso gravíssimo que eu vou falar. As adolescentes, as meninas e os meninos, estão iniciando uma vida sexual antes da maturidade emocional. Ou seja, eles não têm maturidade, eles têm até o corpo, eles têm até a fisiologia, mas eles não têm a maturidade para vivenciar a experiência de uma relação sexual. E aí muitas meninas, elas fazem sexo sem preservativo, sem se prevenir. E no outro dia, o que acontece? Pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é uma bomba hormonal. Imagina uma bomba hormonal no corpo de uma adolescente que já está em ebulição hormonal, que está começando a sua formação, o útero está se preparando. E aí, esse medicamento, ele é vendido facilmente em farmácias e ele é muito barato.
Então, nós precisamos conversar com essas meninas sobre os efeitos catastróficos do uso contínuo da pílula do dia seguinte. Sobre a importância dessa maturidade emocional para iniciar uma vida sexual. Isso é muito sério, gente. É uma energia muito séria. Então, os pais precisam conversar com os filhos sobre sexualidade. Natasha, o ouvinte aqui do seguinte: eu tenho 2 filhos de 9 anos. Esses dias, eles me perguntaram se para fazer neném precisa fazer sexo. Respondi que sim. Agora eles querem saber como faz. Como posso responder para eles? Responde como faz. Responde naturalmente. Responde cientificamente. Como que faz? Quando o papai e a mamãe se conheceram, a gente se apaixonou, nós cuidamos um do outro, nós temos responsabilidade pelo afeto um do outro, e aí nós nos casamos. Depois que nós nos casamos, nós ficamos um tempo namorando. Explica desse jeito. E aí, quando um casal se ama, existe o ato sexual, que é um pênis que fica enrijecido, que penetra no canal vaginal da mulher, e ele libera uma sementinha que, junto com a sementinha da mulher, vai formar um bebê. Explica dessa forma. Não precisa ter mistério. Márcio, quando eu era criança, minha mãe me deu um livro, e eu vou indicar esse livro aqui para vocês. Chama De Onde Viemos. O título do livro é um livro infantil. O título do livro é De Onde Viemos. E nesse livro explica como que o papai coloca a sementinha na mamãe. E tá tudo bem, porque essa história de cegonha não cola mais, gente. Tá? Então tem que explicar como é. Pegar uma pergunta aqui, vê se a gente consegue entender aqui, Natasha. Ai, mas peraí, antes de você falar, só para eu continuar, não perder o gancho aqui. Tá bombando aqui a audiência. Obrigado. Vai mandando a pergunta, se ele não conseguir responder hoje, depois a Natasha responde pela internet com você aí. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Quando uma criança faz esse tipo de pergunta para o pai e para a mãe, significa que ele está pronto para receber a resposta. Então, a gente não precisa antecipar. Você não precisa chamar seu filho de 9 anos e falar: meu filho, vem aqui que eu quero te explicar como é que nascem os bebês. Não. Espera o teu filho perguntar e responde exatamente o que ele perguntou. Não responde nem mais e nem menos. Isso é muito importante, tá? Então, se a criança perguntou, é porque ela está preparada para ouvir. Fala a verdade. Quer colaborar com o programa? Mande uma pergunta, 998-20-73-43. Não precisa se identificar. Você vê, não estou falando o nome das pessoas aqui. Se você quiser sugerir um tema, também manda pra gente. Vamos ver se a gente entende a pergunta aqui, Natasha. É o seguinte: gostaria de saber se é normal eu não sentir mais vontade de me relacionar com alguém de novo, né? Me sinto desconfiada hoje em dia ao me envolver com outro homem. Sinto que não pode dar certo. Quando acho que vai dar certo, eu vou lá e acabo com tudo com medo de sofrer. Não gosto muito da sexualidade, mas é um tema até que a gente pode ir no futuro, né, Natasha? Podemos sim. Essa pessoa, provavelmente, ela teve uma experiência amorosa negativa e ela generalizou. Então, ela criou uma associação entre estar apaixonado e sofrer. Isso aí, num processo terapêutico, nós vamos ressignificar essa experiência. E trabalha isso, porque se tem uma coisa nessa vida que é gostoso, é estar apaixonado, dar e receber amor. Você não acha, Márcio? Com certeza, né? Interessante. Natasha tem 2 filhos, de 6 e 8 anos. Posso falar para eles, de onde vêm os bebês, se me perguntarem? Se eles te perguntarem, você pode falar sim. Você não precisa entrar em muitos detalhes. Mas você pode falar que o papai, ele produz uma sementinha chamada espermatozoide e a mamãe produz uma no óvulo, que é o óvulo, e aí o espermatozoide encontra com o óvulo quando o papai e a mamãe estão namorando. Que eles também vão viver essa experiência quando eles forem adultos e quando eles estiverem seguros e apaixonados. Mas para a gente até responder de uma maneira mais ampla para os ouvintes, existe uma idade mínima, Natasha? Por exemplo, uma criança chegou aos 4 anos e te fez uma pergunta. Eu respondo ou desconverso? Nunca desconversa. Não desconversa nunca. Mas também esteja atento a responder o que a criança te perguntou.
Cuidado para não falar demais e nem falar de menos. Então você pode responder essa criança e perguntar para ela: é isso mesmo que você queria saber? E quando não há essa pergunta, igual nós temos aqui alguns exemplos de criança que aos 7 anos procurou, outras 8. E se não houver essa abordagem do filho, qual a idade certa para a mãe ir lá e conversar sobre esse tema sexualidade com os filhos? Quando a mãe perceber que esses filhos estão transformando o corpo. A adolescência é uma fase muito difícil, Márcio, é uma fase de luto. Porque a gente perde o corpinho de criança e está ganhando um corpo novo. A gente, ora é tratado como criança, ora é tratado como adulto, né? Ora tem responsabilidades, ora não tem. Então é uma fase de transição, é uma fase que os adolescentes são muito intensos. Quando eles estão com raiva, eles estão com muita raiva. Quando eles estão felizes, eles estão muito felizes. Tudo é intenso. Então os pais precisam perceber quando essa fase está chegando. E é importante os pais falarem para os filhos assim: vocês estão entrando numa fase que vocês vão começar a pensar em namorar. E aí o pai pode falar, o pai ou a mãe, né? Pode falar o seguinte: tudo que vocês quiserem saber sobre isso, eu quero responder para vocês. Não busquem informação em qualquer lugar, porque vocês podem achar uma informação errada. Então, os pais precisam estar ali abertos. Agora, gente, vamos falar uma coisa. Imagina que o seu filho, antes dele ser adolescente, vamos pegar a criança lá de 7 anos de idade. A criança, ela chega em casa e quer contar alguma coisa. Ela conta assim: mãe, hoje na aula de educação física, o Pedrinho caiu no chão e todo mundo riu do Pedrinho. Aí o que um pai e uma mãe normalmente faz? Fala assim: ai, que feio, não pode rir do Pedrinho, tem que ajudar o Pedrinho. Esse tipo de comunicação parece que é muito bobo, mas a criança entende o quê? Eu não posso falar nada com meu pai e para minha mãe, que eles brigam comigo. Então a gente precisa ir construindo uma relação com os filhos, não só de ficar dando lição o tempo inteiro. Porque tem pai e mãe, Márcio, que fica dando lição para o filho o tempo inteiro. Então, num caso desse, por exemplo, a gente precisa ser mais autêntico, mais natural. Falar: é engraçado mesmo quando alguém cai no chão, meu filho. Mas também é importante ir lá ajudar. O que aconteceu com o Pedrinho? Ele se machucou? O que aconteceu depois? É diferente de você cortar a comunicação. Mas, gente, quem é pai, quem é mãe, precisa fazer terapia para ser pai e mãe. Busca ajuda. Vai no pedagogo da escola, vai no psicólogo da escola, conversa, porque a escola ajuda muito. Procura um profissional também, se você tiver condições. É porque a gente não é nem ensinado a dar atenção a esse tipo de coisa. Exatamente. Você que está em casa, algum tema que você gostaria de abordar, para que a gente abordasse aqui, pode ser na área emocional, na área familiar, porque você está vivendo um relacionamento tóxico, adultério, né, Natasha? Pornografia no casamento. Sempre lembrando que a Natasha é uma técnica, uma profissional, não é um programa na área espiritual. Nós não vamos entrar na área espiritual, né, Natasha? Exatamente, não é minha competência essa. A ideia é te mostrar à luz da ciência, né, essas informações para você, como a gente está abordando aqui nesse momento aqui, com muito cuidado também, porque são esses temas sensíveis, a gente vai com muito cuidado. Então eu gostaria da sua colaboração no programa. Natasha, a gente vem falando sobre a importância dos pais ensinar. Agora, quais são os riscos da gente não fazer o dever de casa e a criança aprender na rua? Os riscos, Márcio, é tudo isso que a gente está vendo aí. Uma sexualidade muito precoce, gravidez na adolescência, uso indiscriminado da pílula do dia seguinte, muito sofrimento por amor, depressão na adolescência. Todas essas temáticas giram em torno desse afastamento, desse abismo que existe entre pais e filhos. Então, gente, é muito sério. Ano passado, eu tive a oportunidade de dar uma palestra numa escola de ensino médio. E aí, Márcio, depois eu recebi muitas perguntas. E eu confesso a vocês que eu fiquei muito impressionada com o uso da pílula do dia seguinte. Eu não tinha noção de que era um recurso tão utilizado pelos adolescentes.
Então, nós precisamos conversar, porque eles não têm noção. Outro discurso que eu ouço muito hoje falando, as meninas falando assim, eu sou dona do meu corpo. Eu sou dona do meu corpo, feminismo, um feminismo muito deturpado, né? Não é dona do corpo coisa nenhuma. As meninas... E essas músicas de hoje, esse clima da juventude incentiva Isso, incentiva demais. Então, essas meninas não são donas de nada. Elas cedem à sexualidade porque têm medo de perder o namorado. Elas avançam nos limites. Elas, muitas vezes, tomam uma iniciativa, são muito mais ousadas com os meninos. Então, tudo isso a gente precisa conversar para quê? O que é mais importante, gente? Desenvolver a autoestima dos nossos filhos. Nós precisamos estar comprometidos em desenvolver a autoestima dos nossos filhos. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de moralismo. Nunca vou fazer moralismo e nem julgamento. Cada família sabe a hora certa de permitir que os filhos desenvolvam a sua sexualidade, pratiquem sua sexualidade. Mas é muito importante essa base focada na autoestima dos filhos. Os adolescentes, eles são muito instáveis, é natural, é uma fase de instabilidade mesmo. E nessa fase a gente precisa evidenciar para os filhos que nós amamos os filhos. E amar é dar afeto e dar limite. Então essas duas palavras, afeto e limite, elas precisam andar juntas para a gente poder trabalhar a autoestima dos filhos. Um adolescente sem limite é um adolescente que se sente abandonado. Adolescente nenhum gosta de limite. Quando a gente fala assim, vai jogar até tal hora, vai chegar em casa tal hora, agora é hora de estudar. Eles não gostam, eles reclamam. Mas no fundo, no inconsciente deles, o que eles percebem? Eu estou sendo cuidado. Então, nós pais precisamos aprender a dosar afeto e limite. E eu falo precisamos aprender porque eu, como mãe, até hoje estou aprendendo. Até hoje eu busco ajuda. E é importante buscar ajuda nesse sentido. Muito bem, nós tem que ir embora, Natália. Tem que ir embora, né, Márcio? Passa rápido. Vamos na conversa aqui, tem que ir embora para a rede. Natália, vamos deixar para o pessoal de casa fazer o contato para a gente indicar um tema, né? Ótimo, indiquem temas. A gente quer falar o que vocês querem ouvir. Um tema que você acha, já estão falando aqui, traição fora do casamento. Traição fora do casamento. A infidelidade é uma temática também muito presente, né? Exatamente, são temas que a gente vai trazendo aqui com o maior carinho, né, Natália? Com muito carinho e muita responsabilidade. Tem uma pergunta aqui ainda. Rapaz, eu tenho um enteado que ele está viciado em pornografia. Não sei como ajudar. Eu já falei com o esposo sobre isso e ele só tem 14 anos, Natália. Olha só, como tratar esse assunto? Então, o que acontece com esse adolescente? Provavelmente, é muito difícil para mim fazer uma avaliação com tão pouca informação. Então, eu vou fazer uma avaliação com base no senso comum, no que acontece com a maioria. Provavelmente esse adolescente, ele está privado de outras fontes de prazer. E aí a pornografia, que leva à masturbação, é uma fonte rápida, fácil e acessível. Então, um adolescente de 14 anos, ele nem quer isso tudo. Ele nem quer essa pornografia toda. É que ele não está percebendo outras alternativas de prazer. E nós nos movimentamos na vida para fugir da dor e para chegar no prazer. Então, esse adolescente, ele precisa ser incentivado, orientado, movido mesmo, com muito amor, para outras fontes de prazer. Sabe o que eu vejo muito hoje, Márcia? Em algumas famílias, os pais, eles enchem os filhos de obrigação. Então, tem aula de inglês, tem aula de informática, tem aula de não sei o quê, tem a escola tradicional. Por quê? Os pais ficam assim, tem que se preparar para a vida profissional. Aí o adolescente, às vezes, quer jogar bolinha de gude. Você fala assim, bolinha de gude é o que na vida, meu filho? Isso vai dar o que para a vida? Bolinha de gude não é nada para a vida.
Mas é na bolinha de gude que ele vai gastar a libido dele. Porque ele tem prazer em jogar bolinha de gude. Ou ele tem prazer de andar de bicicleta, ou ele tem prazer de jogar futebol, ou ele tem prazer de qualquer outra coisa, de brincar de ioiô. Então, nós precisamos compreender que atividades que dão prazer é saudável, faz parte da saúde mental dos adolescentes. Exatamente, tá aí. Respondeu? E, Natasha, como é que o povo encontra você, Natasha? Contato, seu telefone, você que está em casa, pega caneta e papel para você encontrar com a Natasha. Você já tem endereço lá de Linhares? Tenho o endereço de Linhares, vai ser lá no Espaço Terapêutico Identidade. E fica no bairro Jardim Laguna, mas pode entrar em contato comigo no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, Facebook e Instagram, Natasha Fiel. No WhatsApp, o meu número é 27 99 939 78 2444. Se não conseguiu anotar, entre em contato com a rádio, que a rádio passa para vocês também. Pede o número aqui na rádio que a gente passa para você com o maior prazer. Natasha, então quinta-feira, às 10h15, nós estaremos de volta com mais um tema muito interessante, né? Isso aí, gente. Mandem dicas de temas para a gente conversar com vocês. Maravilha, foi mais um bate-papo com a Natasha. Espero que você tenha gostado. O tema foi muito interessante. Muito obrigado por você que participou com a gente. Pessoal aqui do Facebook, do Instagram. Gente, eu hoje patinei no Instagram, tá? Porque agora que eu tô vendo os comentários de vocês, ele não tava aparecendo automático para mim. Então, um beijo para todos vocês que passaram aqui no Instagram, que mandaram mensagem. Depois eu vou ler, respondo vocês. Muito obrigada pela participação, pelo apoio, pelos coraçõezinhos que vocês vão colocando aí durante o programa. Sinaliza pra gente que vocês estão gostando, é muito importante. Daqui a pouquinho o vídeo vai estar lá no YouTube, tá? Então entrem, quem não conhece o canal do YouTube, entra lá, se inscreve, que todos os vídeos de todos os programas estão lá disponíveis. Quando você se inscrever, clica no sininho, porque aí sempre que tiver um vídeo novo, você fica sendo avisado. Então, um beijo e um ótimo restinho de semana aí para vocês.